Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 61. Recrutamento das facções. 5. O quê? Os executivos da Graça de Inverno gritaram em choque. Ter um poder de congelamento dessa magnitude não foi fácil. Rapidamente puxando para fora uma gravação da partida, eles rebobinaram os clipes até que eles viram Shiro. Vendo seu pequeno corpo e informações da conta, eles ficaram chocados com a idade dela. 13? Ela tem esse poder à sua disposição aos 13 anos? Nem mesmo a atual matriarca de gelo tinha esse poder aos 13 anos. Recrute-a. Temos que recrutá-la com tudo que temos. Eu concordo. Ha 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 ha. Nantian riu ao ver o movimento que Shiro usou. No início, ele pensou que o título Princesa Destruidora de Bunda era uma piada feita pelo povo, mas parece que era verdade. Ai, parece que os discípulos da seita teriam dificuldade se ela se juntasse. Ha 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 ha. Nantian riu. Eu me pergunto o que ela faria comigo se fossemos do mesmo nível. Ele pensou com diversão. No entanto, essa diversão logo transformou seu sorriso em uma carranca. Sim, eu deveria ter certeza que meu nível está acima dela o tempo todo. Ele murmurou. Correndo em direção à segunda camada, Shiro colocou algumas armadilhas nas paredes. Como ela ainda usava o primeiro fantasma, poucas pessoas perceberam sua presença. Seu objetivo era mirar no top 100. Então ela poderá ter uma moeda de troca melhor para Lyrica e Madison entrarem em uma facção melhor. Ou melhor, para elas terem mais liberdade na facção. Quanto à razão pela qual lhes daria liberdade, foi devido ao fato de que ela será capaz de prometer à facção uma assistência única. Com sua demonstração de poder, eles não teriam razão para rejeitar. Ela rapidamente deslizou de joelhos e se esquivou de uma lança de raios que passou por ela. Sem sequer olhar para o agressor, ela rotacionou no joelho e varreu o pé em um movimento no sentido horário. Uma onda de névoa fria foi soprada para cima, cobrindo o corpo de Shiro. Balançando o pulso, Shiro criou várias balas de gelo usando a névoa fria e enviou-a para o agressor. A Argentina. Seu corpo foi enviado voando devido a sua abraçadeira atingir 0% HP. Olhando para a esquerda e para a direita, Shiro viu duas pessoas atacando-a com lanças de barro. Ela pulou horizontalmente e girou seu corpo como um torpedo. Pegando as lanças, ela se redirecionou e fez com que elas os esfaqueassem. Com mais 2 eliminados, Shiro foi capaz de ter um momento de paz antes de seu próximo agressor chegar. Ele era um mago de combate próximo devido ao fato de que seu punho estar brilhando com mana. Asterisco Bam Bam. Shiro contra-rebateu em um conjunto rápido de movimentos que consistia em usar sua mão direita para empurrar seu punho para baixo, e sua mão esquerda para esmagar seu queixo. Batendo as palmas das mãos em seu torso, Shiro causou uma pequena explosão de gelo para explodir com o impacto. Bum! Como sou um dos primeiros a alcançar a segunda camada, as pessoas aqui são mais agressivas. Shiro percebeu que o início da rodada era sempre as mais caótico. Inclinando a cabeça, ela se esquivou de outra lança de relâmpago. Agarrando-a com as próprias mãos, ela continuou o ímpeto e jogou de volta no lançador. Desde que ela tinha desbloqueado sua harmonização do relâmpago, ela foi capaz de resistir ao relâmpago até certo ponto. Isso permitiu que ela jogasse a lança de volta. Naturalmente, isso foi atribuído principalmente ao fato de que Shiro tinha substituído o feitiço para se tornar dela. Ao enfiar mana através da composição principal da lança, ela então converteu os ramos menores para se tornar dela também. Vendo mais pessoas vindo em sua direção, Shiro estreitou seus olhos. Apertando as mãos, ela abriu para revelar uma pequena bola de relâmpago. Descongelando o gelo no chão, ela criou uma poça gigante de água para agir como seu catalisador. Quando os agressores perceberam o que ela estava fazendo, eles empalideceram rapidamente e tentaram pular. Asterisco BZZZZ. Um raio atravessou a poça e eletrocutou os atacantes. Ela estava prestes a enviar algumas lanças sem cortes para finalizá-los quando ela sentiu perigo atrás dela. Balançando o pulso, uma parede de gelo gigante se ergueu atrás dela para bloquear a bola de fogo. Asterisco Buon. A força a mandou voar um pouco para frente. Olhando para cima, Shiro viu vários outros círculos mágicos. Então, destruir os fortes primeiro, hein? Deixe essa senhorita entretê-lo. Shiro pensou como sua mana queimado. Batendo as 2 palmas no chão, 2 pilares de gelo gigantes começaram a se formar. Asterisco Ping. Ela quebrou os pilares de gelo, fazendo com que uma massa de gelo quebrado flutuasse ao seu redor. Devido à sua experiência na construção de itens com nanobots, ela entendeu o melhor padrão estrutural que precisa procurar para criar o escudo mais resistente. Apertando o punho,
O gelo começou a combinar peça por peça para criar um escudo gigante que cercava Shiro. Bum! O ataque mal conseguiu raspar as 2 camadas superiores do escudo dela. Seu escudo tinha um total de 10 camadas condensadas juntas. Embora seu int possa não ser capaz de comparar com o int deles, seu conhecimento e experiência mais do que compensa isso. Balançando o pulso, partes do escudo quebraram para se tornarem lanças e foram lançadas em direção às pessoas que fizeram o feitiço. Segurando sua mão pouco antes da lança bater, ela as controlou para se transformar em amarras como cordas. Sem um segundo de atraso, Shiro pisou e fez com que vários picos de gelo disparassem em direção a eles. Devido às restrições, eles não puderam reagir e foram eliminados. Respirando um sopro de névoa fria, Shiro tirou um momento para descansar. No momento em que ela pisou na segunda camada, foi uma luta tensa atrás da outra. Ela tinha que ter certeza de que ela mantinha as lutas curtas desde que longas lutas eram desvantajosas para ela, especialmente porque estavam todos perto do nível dela ou mais alto. Prolongar as lutas significava que ela se cansaria mais rápido. Correndo em direção à área para alcançar a próxima camada, Shiro franziu a testa quando viu 3 alunos bloqueando seu caminho. Eram todas mulheres e Shiro percebeu o plano dos veteranos para suprimi-los. Isso aconteceu com Lyrica também. Shiro pensou. Como queriam suprimir de anos mais baixos, não mereciam misericórdia dela. Meio agachada, Shiro correu em direção a eles. Suas pupilas brilhavam com um leve azul neon. Névoa gelada estava fluindo para fora de sua palma quando ela as bateu no chão. *CRRRR. Uma gaiola se formou ao redor da arena quase instantaneamente. Espinhos começou a se formar nas barras da gaiola, enquanto Shiro continuava seu caminho em direção a eles. *fel. As veteranas bloquearam os ataques frontais com muita dificuldade. Elas ficaram surpresas com a quantidade de poder que estavam contidos atrás de cada lança. O corpo de Shiro cintilou atrás delas enquanto ela agarrava a nuca delas. *ban. Ela bateu a cabeça das 2 veteranas mais próximas no chão antes de apontar uma palma na última veterana. *ban. Uma lança de gelo cega bateu contra sua cabeça, eliminando-a. Deslocando as articulações do ombro das 2 veteranas, Shiro eliminou-as também. Vendo as 3 caírem de volta na primeira camada, Shiro assistiu com desdém. Se virando, ela retomou seu caminho para o top 100. *fua. Várias centenas de bolas de fogo apareceram na frente de Shiro fazendo-a franzir a testa. Movimento de neve apagada. Desde que a bola de fogo cobriu a vista, eles não foram capazes de ver uma parte do corpo de Shiro desaparecer na neve. Ajustando seu jogo de pés, Shiro cintilou através das bolas de fogo e saiu relativamente ilesa. Vendo o agressor mantendo uma distância constante, Shiro franziu a testa. Atualmente o alcance era um ponto fraco dela devido ao fato de que leva mais mana quanto mais longe o feitiço está dela. Isso combinado com suas ligações quebradas só deixou o consumo de MP ridículo a um nível que nenhum nível 33 deveria ter. Terá que ser no corpo a corpo. Shiro pensou, fazendo uma lança de gelo. Pisando forte no chão, ela causou uma fissura antes de lançar para a frente. *bam. Girando a lança em suas mãos, Shiro conseguiu destruir todas as bolas de fogo que estavam indo em sua direção. Um brilho vermelho repentino apareceu sob seus pés. Bum! Shiro rapidamente pulou para trás e evitou a mina. Suas sobrancelhas estavam muito franzidas, já que ela nunca esperava que alguém soubesse montar armadilhas também. Armar uma armadilha era normalmente uma habilidade que o nível 50 aprendia e não algo que um aventureiro rank D deveria saber. Isso foi devido ao fato de que você tinha que ter certeza que a armadilha foi ativada corretamente e não apenas ir embora no momento em que você a colocou no chão. Além disso, você também precisaria ter certeza de que a armadilha poderia funcionar independentemente por um curto período de tempo. Deslizando em seus pés, Shiro parou em choque quando percebeu que pisou em outra mina. *ban. A força fez com que ela fosse lançada para a frente. Vendo o brilho vermelho familiar, Shiro amaldiçoou quantas minas havia. Apunhalando a lança no chão, Shiro saltou para cima e sobre a explosão. Torcendo o corpo, ela apontou a lança para o agressor. Bum! Uma lança de fogo foi disparada em troca. Pousando em seus pés, Shiro estreitou os olhos desde que sabia que havia muitas outras minas esperando por ela. Meio agachada, Shiro franziu a testa sob sua máscara. Avançando à frente, Shiro fez uma camada de gelo onde quer que seus pés tocassem. Sua mente estava cronometrando em sobrecarga para visualizar as estruturas do gelo. *bum. Explosões abafadas soaram desde que as minas não conseguiram passar pelo gelo.
Isso fez com que o atacante entrasse em pânico desde que Shiro estava se aproximando rápido. Artes fantasmas do estilo Yin. Primeiro fantasma, segundo fantasma. Seu corpo cintilou fora de vista enquanto o gelo se espalhava. Devido a isso, as explosões soaram constantemente, confundindo o atacante sobre qual era a posição real de Shiro. Asterisco Bang. O martelo de gelo bateu na parte de trás do atacante e lançou-o para frente. Rolando no chão ligeiramente, ele viu uma luz azul neon aparecer sob ele. Asterisco Boom. Shiro tinha montado uma armadilha também desde que ele gostava tanto de armadilhas. Estalando o pescoço ligeiramente, Shiro suspirou por sua contagem de MP. MP. 32.400, 110.000, nas poucas trocas curtas, ela já havia gasto um total de 77.600 MP. Se não fosse pelo fato de que seu título de monstro tinha basicamente dobrado seu status, ela estaria sem MP agora. Ela estava prestes a puxar a máscara facial para beber quando ela se esquivou para a direita. Uma lâmina de vento passou em sua localização anterior, trazendo uma enorme rajada por onde passava. Droga, outro? Shiro amaldiçoou já que ela não podia nem ter tempo para beber uma poção. Corrente de gelo. Correntes se enrolaram em torno do agressor enquanto Shiro pulou em sua direção. Torcendo seu corpo no ar, Shiro bateu o bastão do gelo em seu peito. Bum! Uma pequena cratera surgiu sob o agressor. Shiro não era misericordiosa, já que a lâmina do vento teria lhe dado uma ferida profunda se tivesse atingido. Chutando seu corpo, Shiro rapidamente colocou uma poção MP em sua boca enquanto corria em direção à camada do top 100. Fazendo duas lanças, uma em cada mão, Shiro esfaqueou a primeira lança na parede. Pulando na lança, seu corpo disparou para cima. Pouco antes de atingir seu auge, Shiro esfaqueou a segunda lança na parede e aumentou seu ímpeto girando sobre a lança. Aterrissando na terceira camada com o menor tempo necessário até agora, ela rapidamente fez 2 escudos e bloqueou 2 relâmpagos. Seus oponentes eram gêmeos por volta dos 20 anos. Relâmpagos se espalhavam ao redor de seus corpos enquanto Shiro poderia dizer que eles estavam aumentando sua velocidade. Eles devem estar perto da harmonização do relâmpago Tier 3 para uma pseudo-armadura elementar fazer uma aparição. Shiro pensou com preocupação. No entanto, ela não era para ser deixada para trás. Embora ela não pudesse manifestar uma armadura elementar, ela poderia combinar sua velocidade com suas habilidades. Estreitando os olhos, ela aumentou sua intenção de matar para tirar vantagem de seu toque gelado e aura fria. Uma nevasca começou a se formar em torno de Shiro. Seus olhos azuis brilhavam ligeiramente, dando aos gêmeos calafrios. Ela é perigosa. De fato ela é. Deve ser eliminada para manter nossas classificações. Potência total? Potência total. O relâmpago queimou, fazendo com que o chão rachasse e evaporasse. Embora suas figuras não cintilassem como a de Shiro, sua velocidade ainda era incrível. Atacando Shiro, eles apontaram o dedo para ela. Um relâmpago se juntou em uma bala e atirou em sua direção. Estreitando os olhos, o corpo de Shiro cintilou fora de vista antes de cintilar de volta à vista. Quando aconteceu, a mão dela já estava na frente do rosto do primeiro gêmeo. Ela estava prestes a agarrar seu rosto quando uma bala atingiu sua cabeça no momento perfeito. Teria sido difícil para as pessoas normais se esquivarem. No entanto, Shiro estava longe de ser normal. Apontando sua mão esquerda para longe dela, ela criou uma pequena força de propulsão. Combinando isso com sua flutuação passiva, Shiro conseguiu desviar da bala bem a tempo. Mas quando ela se esquivou, o primeiro gêmeo chutou em sua direção. Rapidamente protegendo seu peito, Shiro foi enviada voando para trás. Aterrissando grosseiramente, ela franziu a testa vendo o trabalho em equipe entre os dois. Embora suas experiências fossem realmente maiores do que as deles, eles estavam ganhando em termos de atributos e harmonização. No entanto, isso foi bom para ela. Ela será capaz de empurrar seu corpo até o limite. Sorrindo ligeiramente, Shiro fez 2 lanças de gelo em suas mãos e atacou os gêmeos. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl, capítulo 62. Recrutamento das facções 6. Bam Bang. Bloqueando os golpes de ambos os gêmeos, Shiro esfaqueou a ponta da lança no chão e esmagou a outra extremidade contra suas cabeças. Isso os forçou a recuar ligeiramente. Colocando força em seus braços, Shiro levantou seu corpo e chutou os dois no peito. Asterisco BZZZ. Eles rapidamente revestido seu corpo em relâmpagos. Rangendo os dentes ligeiramente, Shiro amaldiçoou a sensação de seu corpo tenso por um momento. Torcendo seu corpo no ar, ela bateu as lanças na lateral do corpo. Corrente de gelo.
Usando corrente de gelo no primeiro gêmeo, Shiro correu em direção ao segundo gêmeo. Ela jogou a lança nele, o que o fez levantar os braços para proteger seu corpo. Balançando o pulso, Shiro derrubou seu ataque enquanto puxava a lança de volta. Ela varreu a perna direita, fazendo com que ele tropeçasse. Batendo as palmas das mãos no chão, um pilar de gelo bateu contra suas costas. Rotacionando na mão esquerda, ela se esquivou de um soco do primeiro gêmeo. Puxando o braço dele, ela bateu nos cotovelos antes de seguir batendo o próprio punho no peito dele. A Argentina. O primeiro gêmeo gritou sentindo o choque resultante que viajou através de seu corpo. Vendo o primeiro gêmeo tropeçar para trás, Shiro agarrou sua perna e bateu-o em direção ao outro gêmeo. Eles agarraram a mão um do outro e redirecionaram o impulso. Avançando em direção a Shiro, sua armadura elementar explodiu com mais intensidade. Shiro cobriu seus próprios braços com um fluxo de relâmpagos para tentar amortecer o efeito de paralisia. Asterisco Bambam. Ela redirecionou o soco um para o outro com facilidade. Os gêmeos franziram a testa antes de saltar para o ar. Um relâmpago subiu em suas palmas enquanto apontavam para Shiro. Ela rapidamente olhou para o seu MP antes de bater as mãos no chão. Asterisco CRRRR. Buon. Outro escudo irrompeu na frente dela enquanto bloqueava o feixe de relâmpagos. Desde que o escudo foi construído às pressas, ela não foi capaz de fazer camadas suficientes para atingir seu efeito máximo. Shiro foi arremessada para trás devido à força e deslizou de 4. Fazendo uma pequena parede de gelo, ela impediu que seu corpo fosse arremessado para trás mais adiante. Ela flexionou os dedos enquanto o relâmpago e metal surgia em suas palmas. Shiro franziu a testa antes de apertar as mãos novamente. Pisoteando, ela fez uma nevasca irromper para fora. Ela estendeu o dedo médio e o indicador. Deslizando para a direita, agulhas feitas de gelo apareceram na nevasca. Asterisco KSHHH. O trovão atingiu fortemente a nevasca, pois os gêmeos não estavam ociosos. Como não podiam derrotá-la em termos de combate corpo a corpo, eles iam vencê-la em termos de combate de longo alcance. Nuvens de trovão cobriam os céus acima deles enquanto relâmpagos podiam ser vistos piscando dentro das nuvens. Como se fossem a encarnação de Zeus, o deus do relâmpago, eles controlavam o relâmpago para atirar em direção a Shiro. Agarrando sua parede de gelo, ela converteu-a em uma lança antes de jogá-la no ar. Segurando suas mãos, a lança expandiu-se para uma teia de gelo gigante. O relâmpago viajou pela teia e se dissipou inofensivamente. Os gêmeos ficaram frustrados quando viram isso. Relâmpago tinha uma quantidade surpreendente de capacidades destrutivas. No entanto, foi fraco e forte ao emparelhar com água. Forte já que a água amplificou a energia. No entanto, foi fraco quando lutou contra um elemento à base de água como Shiro havia demonstrado. Ao descongelar a superfície de seu gelo, ela foi capaz de redirecionar o relâmpago para que não a afetasse em nada. Criando várias bolas de relâmpagos em suas mãos, eles jogaram-na em direção a Shiro incansavelmente. Bebendo uma poção de MP, Shiro usou sua mão sobressalente para criar uma lança de gelo. Batendo-a no chão, ela quebrou em cacos. Espalhando as palmas das mãos rapidamente, os fragmentos se expandiram em teias de gelo. Uma para cada bola de relâmpago que ia bater nela. Estreitando os olhos para os gêmeos, Shiro sabia que ela precisava eliminá-los rapidamente. Pisando com força, ela criou um pilar espesso de gelo na frente dela. Artes fantasmas do estilo Yin. Terceiro fantasma, fantasma do contrapeso. Rotacionando na perna esquerda, ela chutou o pilar e mandou-o voando em direção aos gêmeos. Aproveitando a chance do pilar quebrado bloqueando sua visão, o corpo de Shiro cintilou em direção a eles. Transformando o pilar em pó com relâmpagos, os gêmeos franziram o senho com o fato de que ela não estava em lugar nenhum. Suas expressões rapidamente ficaram cinzas quando eles sentiram perigo atrás deles. No entanto, mesmo que quisessem se virar para o perigo, eles não foram capazes de reagir rápido o suficiente. As lanças bateram na parte de trás de suas cabeças, dando-lhes uma concussão, e eliminou-os. Vendo os gêmeos eliminados, Shiro manteve uma carranca em seu rosto. Parece que tenho subestimado os humanos um pouco. Ela pensou. Ela tinha que ter em mente que outras pessoas tinham que ter a chance de pular níveis também, e isso não se limita a apenas ela. Só o começo desta arena foi a prova. Embora ela possa ter sido uma das primeiras a correr, outras ainda eram mais rápidos. Sem mencionar que as pessoas que ela lutou nem eram as pessoas mais fortes aqui, os mais fortes já estavam à frente. Se fossem os competidores mais fortes, nem teriam dado uma olhada nela. Eles simplesmente a ignorariam e deixariam outras pessoas cuidarem dela.
No entanto, para eles avançaram para ela assim significava que eles não eram os mais fortes. Se o nível médio é tão forte, então eu deveria conservar minha força um pouco. Shiro pensou com uma carranca. Ela precisava ter certeza de que ainda tinha forças para sobreviver se os concorrentes mais fortes viessem até ela. Usando o primeiro fantasma e capa de sombra, ela estreitou os olhos enquanto observava os arredores. Atualmente no top 100, consistia daquelas no nível 40 e 50. Muito poucos eram nível 40 desde que seriam eliminados pelo nível 50 no momento em que eles avançam aqui. Isso se devesse ao fato de que se eles conseguissem ficar aqui por mais de um determinado período de tempo, um participante aleatório seria enviado de volta para a segunda camada. Já que era esse o caso, o nível 40 obviamente a atacaria, já que ela era apenas um nível 34. Eles não estavam a fim de perder o lugar por causa dela. Já que estou no top 100, eu deveria tentar manter meu lugar. Shiro pensou. O tempo passou enquanto Shiro continuava a manter seu lugar no top 100. Naturalmente, ela teve que lutar às vezes para não perder seu lugar. No entanto, devido ao fato de que ela iria atacá-los furtivamente, poucos que estavam no nível 40 e 50 sabiam sobre uma nível 34 estar no top 100. Pare! A rodada acabou. O comentarista gritou enquanto Shiro olhava para cima e suspirou de alívio. Honestamente, ela não poderia continuar seu ritmo por muito mais tempo. Havia simplesmente muitos níveis 50 e houve momentos em que ela não conseguia encontrar a oportunidade certa para eliminá-los. Ocasionalmente pessoas próximas a ela eram enviadas de volta para a segunda camada devido ao fato de que havia muitas pessoas nesta camada. Felizmente ela não foi mandada de volta, então ela não precisava lutar para voltar a subir. Revelando-se, os magos ao redor ficaram chocados ao ver uma garotinha entre os 100 melhores. Ela esteve sempre aqui? Um dos magos mais velhos perguntou. Como o nível 34 chegou até aqui? Ignorando a conversa ao seu redor, Shiro pulou do palco e caminhou em direção à área de coleta. As braçadeiras gravariam em que camada você estava e quando elas são devolvidas, eles lhe darão a respectiva fita. Na fila, Shiro podia ver alguns nível 50 com rostos frustrados. Parece que eles não se saíram tão bem. Shiro pensou. Embora os níveis fossem importantes, os padrões de combate eram tão, ou talvez até melhores às vezes. Tomiya, por exemplo, seu potencial de combate permitiu que ela pulasse facilmente os níveis e desafiasse aqueles com atributos mais altos. Naturalmente, este não era o caso o tempo todo. Cada batalha seria aquela em que ela tinha que se concentrar 120% de sua concentração, já que seu corpo simplesmente não conseguia acompanhar aqueles que têm atributos mais altos que os dela. Quando era quase a vez dela, ela ouviu o homem na frente dela causar uma comoção. Isso é uma merda. Como assim não tenho permissão para uma fita azul? Você não pode ver que eu estava na camada do top 100 por 90% do jogo. O homem gritou com fúria. Eu sinto muito. Mas sua classificação final ainda é o top 500, quer você goste ou não. A atendente disse com um rosto inexpressivo. Ela estava acostumada a lidar com aventureiros insatisfeitos dia após dia. Isso não era nada novo. Vá-se. Asterisco bang. Batendo a palma da mão sobre a mesa, 2 cavaleiros pesados apareceram ao lado do homem. Eu vou lhe informar que só porque eu sou uma atendente, não significa que você pode continuar a gritar na minha cara. Saia sozinho, ou posso fazer você ir embora. Sua escolha. A atendente disse friamente. Perona nível 50, invocadora? Shiro elogiou mentalmente quando viu isso. Como diz a classe, ela era da classe invocador. Embora não fossem as classes mais raras nos níveis mais altos, tentar obter uma classe de invocação na sua primeira classe foi uma tarefa muito difícil. A quantidade de condições ocultas que se tinha que cumprir antes do nível 20 para obter a classe como opção era uma tarefa difícil. Naturalmente, descobriria as tarefas após algumas gerações de teste e sorte. Quando se entende essas condições, eles podem nutrir alguns dos melhores guarda-costas do mundo. As vantagens que teriam se tivessem uma classe invocador como sua primeira classe não é algo que um invocador da terceira classe normal pode se comparar. Eles teriam 2 avanços de classe para melhorar a força da classe invocador. O homem vacilou quando viu os 2 cavaleiros ao seu lado. Cada um irradiou aura de perigo, fazendo suar profusamente. Ele pegou sua fita relutantemente. Vendo o homem terminar com o que estava fazendo, Shiro foi até Perona e entregou sua braçadeira. Oh! Perona ficou surpresa quando viu o tempo que Shiro passou no top 100. Vê-la fez esse choque muito maior, pois ela nem estava no nível 35 e ficou no top 100 durante a maior parte do jogo. Aqui está sua fita.
Se você entrar em nosso site oficial e usar os números presentes em sua fita, você receberá a localização em que precisa estar. Certifique-se de trazer a fita, pois essa é a sua prova de identidade. Não tente forjar uma fita falsa, pois podemos verificar qual é real e qual não é. Perona disse ao entregar a fita. No momento em que Shiro tocou a fita, ela já podia dizer que o material era diferente do habitual. Infelizmente, o homem viu Shiro com a fita azul. A ideia de que o nível 34 tem uma fita azul e ele apenas uma verde retumbou em sua mente quando a raiva tomou conta. Como ela tem uma fita ZGH? Com uma única flexão de seus dedos, ambos os cavaleiros tinham acertado um ganchou devastador em sua mandíbula. Eu te dei a chance. Não tome minhas palavras como uma piada. Perona disse, desdém claramente visível em seu olho. Flexionando os dedos mais uma vez, o homem foi levado pela perna e jogado para fora da área de coleta. Asterisco Vistli. Shiro não podia deixar de assobiar um pouco vendo como Perona era direta. Silenciosamente dando-lhe um juinho em sua mente, Shiro caminhou de volta para Lyrica e Madison. Quando as viu, não pôde deixar de notar como eles estavam um pouco insatisfeitas e também um pouco temerosas. Por que vocês duas estão assim? Shiro perguntou. Shiro, bem, é porque mal vimos você lutar. Nós vimos você no início e você simplesmente desapareceu. Então acabamos de ver a vítima que você deixou por aí. Lyrica disse como Shiro acenou com a cabeça. Como as pessoas não tinham uma função de replay, não poderiam notá-la já que ela fez seus cérebros ignorá-la. Mas no momento em que eles começaram a reproduzir os clipes, eles seriam capazes de vê-la. Então eu sei por que você está assim, mas por que Madison está assim? Shiro perguntou desde que Madison parecia um pouco pálida e temerosa. Ela está apenas um pouco assustada com o seu método de ataque no início. Lyrica sorriu cansadamente. Não só Madison, mas os alunos da escola que viram seu ataque, ficaram um pouco surpresos com seu método de ataque no início. Naturalmente Shiro percebeu isso devido ao fato de que nenhum deles tentou fazer contato visual com ela. Todos eles olharam para longe no momento em que ela se virou para eles. Shiro só riu vendo isso. Então, qual camada você conseguiu no final? Lyrica perguntou. Shiro sorriu antes de tirar a fita azul. PFFFTT. Top 100. Madison gritou chocada ao ver a fita azul. Enquanto isso atraía os olhares ao redor, Shiro só olhou para eles antes que eles se afastassem às pressas, não querendo ter sua bunda perfurada também. Sim, eu entrei no top 100. Amanhã não estaremos juntos, pois estaremos em arenas diferentes devido às nossas fitas. Shiro digitou. Como Lyrica disse antes, a próxima etapa é provavelmente um Battle Royale, então vamos preparar vocês duas um pouco para garantir que você obtenha classificações decentes. Como tudo será feito em uma simulação, Shiro teve a opção de disfarçar a nanotecnologia e enganar o sistema. No entanto, fazer isso aumentará as chances de ela expor sua segunda classe. Parece que eu vou ter que incomodar Elion novamente. Shiro pensou. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 63. Recrutamento das facções. 7. Ei Shiro. Elion cumprimentou quando viu o trio entrar em sua loja. Como todos estavam focados no recrutamento das facções, poucos estavam prestando atenção em sua loja. Oi, você é capaz de ajudar essas duas fazendo alguma arma e armadura para o evento de amanhã? Shiro perguntou. Vocês três não sabem? Elion perguntou. Não sabe o quê? Lyrica respondeu, inclinando a cabeça ligeiramente. Depois do evento da última vez, onde algum filho da puta rico estava com itens ridículos, eles baniram isso. Agora todo mundo tem o mesmo equipamento e tem que lutar usando suas habilidades. Elion explicou quando ele deitou-se em sua cadeira. Shiro casualmente puxou uma cadeira e sentou-se também. Madison ficou surpresa ao ver como Shiro era indiferente neste ambiente. É isso mesmo. Parece que você tem um pouco de informação privilegiada. Quer compartilhá-la? PFT, informações privilegiadas? Acontece que ouvi algumas conversas da equipe. Se você pensou que eu era capaz de ser selecionado como um membro da equipe, eu posso dizer que você está completamente errada. Eu só sou bom em levantar um martelo hahaha. Elion riu. Você diz isso, mas poucos podem usar a armadura elementar verdadeira em seu primeiro avanço de classe. Shiro elogiou. O que é a armadura elementar verdadeira? Madison perguntou. A armadura elementar verdadeira é quando uma pessoa se reveste com um elemento respectivo para aumentar seus poderes para outro nível. Essa armadura elementar aparece quando uma pessoa tem sua harmonização no meio ou pico do Tier 3. Lyrica explicou. Parece que sua amiga é muito experiente, hein, Shiro? Elion disse enquanto Shiro acenou com a cabeça.
É como Lyrica disse. A armadura elementar verdadeira aparece quando uma pessoa tem sua harmonização no meio ou pico do Tier 3. Poucas pessoas conseguem atingir esse tipo de poder quando estão no nível 50. Dito isso, nunca perguntei quantos anos você tem. Shiro digitou. Quantos anos eu tenho? Eu vou fazer 25 anos este ano. Elion disse ao esfregar o queixo sem barba. Uau, 25 anos e nível 50. Lyrica elogiou. Enquanto isso, Madison não podia deixar de se sentir estranha nesse grupo. Lyrica tinha uma coisa chamada proficiência oculta. Shiro estava no nível 34 aos 13 anos de idade. E agora eles também tinham um Elion que estava no nível 50 aos 25 anos de idade. Shiro levantou uma sobrancelha vendo o humor de Madison. Ah, ela é como Lyrica de certa forma. Ela pensou desde que Lyrica também tinha esse problema antes da descoberta de sua proficiência oculta. Madison, que classes estão disponíveis para você ou você já escolheu uma? Shiro perguntou. A próxima classe que escolhi é Cavaleira. Esta classe vai me deixar tornar-me um tanqueiro melhor. Madison respondeu. Shiro, você está planejando fazer um grupo? Elion perguntou para ver isso. Shiro é um mago excepcional. Lyrica era uma negociante de dano e Madison se tornará um tanqueiro. Isso, na opinião dele, é uma base padrão para um grupo. Enquanto eles não tinham um curandeiro ainda, elas poderiam obter um mais tarde. De fato, quer participar da diversão? Shiro perguntou, dando-lhe um convite simples. Ela não achava que nada poderia atrair a atenção dele, já que não havia nada que esse grupo pudesse oferecer. Não. Estou muito satisfeito com o que tenho atualmente. Estou fazendo meu caminho através da minha própria classe também. A parte mais importante é que eu poderia arruinar grupo. Com um alto nível como eu no grupo, as lutas se tornam muito mais fáceis do que deveriam ser. Não haverá progressão de outra forma. Elion explicou. Você não está errado sobre isso. Shiro concordou que ter alguém carregando um grupo nunca foi um bom ponto. No entanto, ela não estava planejando deixar Elion carregar seu grupo. O que ela queria era dar-lhe a ideia primeiro. Abri-lo para a oportunidade. Então, quando eles estiverem em um nível mais alto no futuro, ela será capaz de atacar. Depois de conversar por um tempo, elas voltaram para os dormitórios. Então, quais os requisitos de classe que você precisa completar para sua classe? Shiro perguntou. Já que vou para a Cavaleira Defensiva, só preciso bloquear com sucesso os ataques dos bosses. Os bosses devem estar no nível 20 ou mais. Madison respondeu. Esse é o objetivo principal? Sim, eu praticamente fiz os outros. É só esse que está faltando. Já que temos algumas horas ainda, devemos ser capazes de ajudar Madison a chegar à próxima classe. Shiro pensou quando ela se digitou para Madison. Por que nós três não desafiamos a Dungeon? Podemos tentar nivelar Lyrica, bem como ajudá-la com o avanço de classe. Claro, nós ainda não fomos a uma Dungeon com apenas nós três, não é? Madison perguntou. A última vez que fizerem um grupo foi durante a Dungeon Templo da Sombra. No entanto, as outras amigas de Madison estavam lá também, então não podia contar como um grupo com apenas com as três. Bem, qual Dunman devemos desafiar então? Já que se for muito alto não serei capaz de bloquear o ataque do boss. Madison perguntou. Vamos nos concentrar em você, Madison. Já que eu já passei pelo avanço de classe, eu posso esperar. Lyrica disse. Tudo bem. Para Madison, precisamos nos concentrar em como você contra-ataca e bloqueia contra o boss e os humanos. Uma vez que seu papel é ser um tanqueiro, você deve concentrar sua mente em bloquear cada ataque, juntamente com a contra-ataque no momento certo. Shiro disse no que Madison acenou com a cabeça seriamente. Ela sabia que quando se tratava de lutar, Shiro estava sempre falando sério. Embora sua força de atacar a retaguarda fosse um pouco sem vergonha, é um método muito eficaz contra monstros e humanos. O único fator limitante é o quanto você poderia suportar constrangimento. Nesta área, parecia que Shiro era inigualável. E para isso eu tenho uma ótima maneira para você praticar contra o boss. Shiro sorriu significativamente. O que você quer dizer? Meu senhor, este servo é inútil. Não consegui desenterrar o passado dela. É como se ela tivesse nascido literalmente há algumas semanas. De todos os registros que consegui recuperar, eles não vão mais longe do que quando ela apareceu pela primeira vez no santuário de teletransporte. Mark disse ao se ajoelhar em direção a Lucius. Lucius acenou ligeiramente com a cabeça. Estranho. Ele pensou. Mark era um dos melhores batedores que ele tinha em termos de coleta de informações. Para ele falhar em descobrir seu passado só serviu para impulsionar sua curiosidade ainda mais. Não se importe. Como vai seu progresso no evento?
Lucius perguntou. Ela conseguiu chegar ao top 100 com relativa facilidade. Seus amigos, por outro lado, chegaram ao top 500 e top 1000 respectivamente. A elfa é a que alcançou o top 500. Mark respondeu. E o potencial dela? De seus registros, parece que ela tem uma proficiência oculta. Quanto aos registros anteriores e histórico familiar, havia sinais de encobrimento. Parece que ela é de uma grande família. Poderia ser que ela é da família Wallenstein? Embora eu duvido muito. Lucius disse. A família Wallenstein que ele estava falando era uma das 7 nobres famílias élficas. Todos os seus filhas são famosos espadachins que são todos bem conhecidos aos olhos do público. Como estavam constantemente sob escrutínio público, o público conhecia muito bem os membros da família. Portanto, Lucius não achava que Lerica fazia parte da família Wallenstein. Não só isso, pessoas com o mesmo sobrenome não eram incomuns. Era como os principais sobrenomes chineses. Wang, Li, Zhang, Liu e Shen. Estes 5 eram os sobrenomes chineses comuns. E assim como esses, o nome Wallenstein era comum na raça élfica. É muito improvável que ela seja da família Wallenstein, já que sua aparência não combina. Mark respondeu. Verdade. Wallenstein tinha cabelo azul celeste enquanto Lerica tinha cabelo loiro. Embora a mutação genética possa tê-la mudado, então Lucius não deu atenção à cor do cabelo. Bem, tente recrutá-las o melhor que puder. Lembre-se de priorizar Shiro, já que ela é uma das pessoas mais talentosas que já vimos, mesmo quando comparada com as cidades maiores. Lúcio concluiu. Entendido. Nantian, parece que Shiro entrou em uma dungeon de baixo nível com suas amigas. A dungeon é uma dungeon nível 20 e o boss depende muito da velocidade. Olha, parece que ela quer nutrir seu futuro tanqueiro na arte de rebater. Nantian disse. Waner ficou um pouco surpresa com a forma como ele chegou à conclusão. Entendendo a confusão de Waner, Nantian explicou. É porque você pode facilmente dizer o que ela quer. Eu posso ler sua expressão como um livro aberto hahaha. Nantian riu baixinho. Waner levantou uma sobrancelha. Como? Ela está sempre literalmente sorrindo ligeiramente ou inexpressiva. Mas eu me pergunto por que ela tem tanta experiência de combate, mesmo que ela seja tão jovem. Nantian murmurou. Você acha que ela está envolvida com um programa secreto de nutrição de tipos? Waner perguntou. Não, eu não acho que ela está. Mas talvez não seja muito diferente. Nantian disse com olhos estreitos. Ele sabia que as garotas da neve podiam se formar a partir do cadáver de uma aventureira. E essa pode ser a razão pela qual ela foi capaz de ter tal experiência de combate. Embora ainda não explique por que sua experiência de combate foi tão vasta. Isso não era algo que um aventureiro rank D deveria ter, especialmente desde que ela deixou uma dungeon mutante de nível tão baixo. Que peculiar, Nantian pensou enquanto um sorriso surgia em seu rosto. Quanto mais ele olhava para Shiro, mais segredos ela parecia ter e mais ela o interessava. Quanto tempo eu tenho até que eu precise voltar para a seita? Nantian perguntou virando-se para Waner. Ainda temos mais 2 semanas aqui. Estender isso para alguns meses, você consegue? Nantian perguntou. Por que alguns meses? Basta colocá-lo como autodescoberta hahaha. Nantian riu. Eu descoberta? Waner perguntou com uma sobrancelha levantada. Sim, eu sei. Quero passar um tempo longe do trabalho e documentos. Descobrir algo que me interessa. Nantian respondeu. Anotado. Digitando no pedido, eles logo tiveram uma resposta. A seita aprovou. Eles lhe deram uma extensão de meio ano. Meio ano? Suponho que isso vai servir. Nantian murmurou um pouco insatisfeito. Embora ele tenha dito alguns meses, ele esperava por 1 ano. Talvez eu devesse ser mais direto da próxima vez? Ele pensou com diversão. Enquanto isso, de volta com Shiro e companhia na dungeon. Shiro, me ajuda. Madison gritou quando bloqueou outro dos golpes do boss. Madison, Shiro me disse para te dizer que você consegue. Você só precisa ter certeza de redirecionar a força e criar uma abertura. É uma habilidade fundamental que todo tanqueiro precisa. Lerica gritou desde que Shiro não podia falar. Atualmente Lerica e Shiro estavam descansando ao lado enquanto assistiam Madison lutar com o boss sozinha. Me ajude por favor. Madison gritou enquanto ela se afastava de um dos golpes do boss. A estratégia de Shiro em ajudar Madison a ficar mais forte era simplesmente fazê-la lutar contra o boss sozinha e aprimorar seus instintos de sobrevivência. Shiro me disse para lhe dizer, apenas continue. Você sabe que não ela vai ajudá-la a menos que você esteja literalmente em seu último suspiro. ARGG. Madison gritou de frustração e bateu sua espada no corpo do boss. O boss era um boss insectoide.
Tinha muitas semelhanças com o louva-a-Deus com seus braços com lâminas sendo capazes de atacar com alta velocidade. Madison usou várias habilidades de reforço de defesa e atacou o boss. Cortando sua espada na diagonal, ela desceu forte para aumentar seu poder. Asterisco Dang. O choque de metal contra a quitina reverberou para fora enquanto a espada podia ser vista vibrando a partir do choque. Madison cerrou os dentes por causa do choque desde que o boss foi capaz de mover sua quitina bem a tempo. Devido ao choque, ela ficou paralisada por um pequeno momento. Shiro suspirou e apertou o pulso. Bum! O boss foi enviado para trás com uma explosão de gelo, dando a Madison um momento em que ela precisava se recuperar. Shiro me disse para lhe dizer, aprenda com o boss. Veja como ele conseguiu refletir o seu ataque e deixá-la atordoada por um momento. Lerica gritou. Madison fez uma pausa um pouco enquanto ela repetia o cenário anterior em sua mente. Deus, espero que funcione. Ela murmurou desde que ela tinha uma pequena ideia sobre o que ela precisava fazer. Correndo em direção ao boss, ela se esquivou de seu golpe. Sua outra garra de lâmina varreu em direção a ela quando viu seu primeiro ataque falhar. Movendo sua espada em uma posição para parar o ataque, Madison sacudiu sua espada pouco antes do ataque aterrissar. Enquanto a força ainda viajava através dela, ela podia dizer que era muito mais fraco do que antes. O boss, no entanto, foi enviado recuando para trás. Eu consegui! Madison gritou de alegria. Shiro sorriu vendo seu crescimento. Aí está. Ela pensou. O potencial humano foi melhor estimulado em tempos de perigo. Madison só precisava desse empurrão extra para aprender a técnica de redirecionar a força. Com isso, ela vai atingir um dos requisitos para se tornar um tanqueiro de alto nível.